Olá minha gente, tudo bem? Eu sou Manuel Cândido, estudante do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. E este vídeo é parte avaliativa da disciplina de cinema, ministrada pela professora doutora Cássia Lobão. Nós iremos falar um pouco sobre o surgimento do cinema das primeiras imagens. Você certamente já assistiu a um filme em casa, no cinema, na casa do amigo, não é verdade? Mas não só isso. Hoje podemos assistir onde e quando quiser, pois tudo cabe na palma da nossa mão. Afinal, quem foi que deu início ao mundo cinematográfico que revolucionou o entretenimento mundial? O surgimento das primeiras imagens não aconteceu por acaso e nem foi desenvolvida por uma única pessoa. Tudo aconteceu com o passar dos anos e com o aprimoramento de criações já existentes em nosso meio social, como o teatro de sombras, a câmera escura, a lanterna mágica, entre outras criações. As invenções de hoje são frutos de um longo processo de inovação e aprimoramento. Por exemplo, para se chegar ao que temos hoje, como o celular, foram necessárias adaptações que não pararam e estão acontecendo neste exato momento. O mundo cinematográfico também vem passando por transformações ao longo do tempo e não vai parar, pois a busca por novidades é constante em uma sociedade que prestigia o novo, a curiosidade. Sabe há quanto tempo o cinema surgiu e quem foi o seu inventor? Impossível dizer uma data concreta e uma pessoa específica, já que, de acordo com Flávia Cesarino Costa, pós-doutora em cinema pela Universidade de São Paulo, não existiu uma única pessoa que descobriu o cinema, pois os aparatos que formam a invenção não surgiram de repente em apenas um local. Uma conjunção de circunstâncias técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a mostrar os resultados de suas pesquisas. As primeiras exibições aconteceram entre 1893, quando Thomas Edison registrou nos Estados Unidos a patente de seu kinetoscópio, e em 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière realizaram, em Paris, a famosa demonstração pública e paga de seu cinematógrafo. Auguste e Louis Lumière são os que ficaram mais famosos. Os estudos apontam que Thomas Edison foi quem deu o pontapé inicial nas invenções de imagens em movimento. Em 1889, há 133 anos, Edison pediu para uma equipe de seus funcionários construir um objeto que pudesse mostrar fotos em movimento. 2 anos depois, em 1891, o kinetoscópio e o kinetógrafo estavam prontos para ser patenteados. O kinetoscópio tinha um visor individual e, através dele, as pessoas podiam assistir a um pequeno vídeo em que apareciam imagens em movimento. O primeiro salão de kinetoscópios surgiu em 1894 em Nova York. Tinha 10 máquinas e cada uma passava um filme diferente. Os irmãos Auguste e Louis Lumière não foram os primeiros que fizeram uma demonstração pública e paga de vídeo. No dia 1º de novembro de 1895, 2 meses antes da tão famosa apresentação pública do cinematógrafo Lumière, no Grand Café, os irmãos Max e Emil Skladanovsky fizeram uma projeção de cerca de 15 minutos de seu bioscópio, seu sistema de projeção de imagens em um teatro de Berlim. Os irmãos Lumière ficaram conhecidos mundialmente. Os dois eram comerciantes muito espertos e souberam tornar sua invenção conhecida no mundo todo, fazendo da indústria fotográfica uma atividade lucrativa, vendendo câmeras e filmes. O cinematógrafo foi apresentado ao público em um evento que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895. Parte do sucesso dele veio por conta do marketing e também por ser um objeto mais leve e funcional. Para se ter uma ideia,
O seu concorrente, na época, o Vitascópio, inventado em 1896 por Thomas Arndt e Francis Jenkins e aprimorado por Thomas Edison, nos Estados Unidos, pesava cerca de 500 quilos e precisava de eletricidade. Já o cinematógrafo Lumière era pequeno, de fácil manuseio e não tinha que ser eletrificado para funcionar, já que podia ser acionado girando a uma manivela manualmente. Uma outra característica da invenção de Lumière é que ele funcionava como câmera ou projetor, podendo fazer também cópias através de negativos e podia fazer imagens externas sem dificuldades. De lá para cá, invenções surgiram. O aperfeiçoamento dos objetos ganhou cada vez mais espaço no mercado industrial cinematográfico e aguçou a curiosidade das pessoas que esperavam por novidades e que desejavam qualidades superiores. Agora vamos explicar para vocês o processo de produção de filmes e como se deu a partir das invenções como o cinematógrafo Lumière. Por muito tempo, o cinema dos primeiros 20 anos foi considerado de pouco interesse para a história do cinema. Era visto como um conjunto de desajeitadas tentativas de chegar a uma forma de narrativa peculiar ao meio, que só se estabeleceria depois. O surgimento do cinema pode ser dividido em duas fases. A primeira, chamada como cinema de atrações, vai de 1894 até 1907. A segunda, denominada de período de transição, corresponde ao período entre 1906 e 1915. A primeira exibição do cinematógrafo Lumière foi o filme A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, para uma pequena plateia, mas foi um grande sucesso e um passo para um novo rumo na indústria do entretenimento visual. Os primeiros filmes representavam cenas cotidianas e cativavam cada vez mais públicos fascinados com as novidades tecnológicas. Entre as principais estreias do cinema daquela época está o filme A Chegada de um Trem à Estação de La Ciotat. A câmera foi colocada perto dos trilhos de modo que o trem aumentava gradualmente de tamanho conforme se aproximava. Há quem diga que muitas pessoas na plateia levantaram-se assustadas, acreditando, veja só, que o trem estava realmente entrando dentro da sala. Além desses que acabei de falar, temos um clássico, o Regador Regado. No filme, um jardineiro é atormentado por um garoto que corta o fluxo d'água de sua mangueira. Quando coloca o rosto na frente dela para conferir o que aconteceu, o jardineiro se molha por completo. Interessante, não é? E assim chegamos ao final deste vídeo. Procuramos resumir de forma clara e direta o surgimento do cinema no mundo. A criação dos primeiros aparelhos de captação de imagens figura como parte essencial da construção cinematográfica que temos na nossa atualidade. E como vimos, não temos apenas uma pessoa responsável pelo mundo cinemático. O que podemos afirmar é que cada uma das pessoas contribuíram durante o processo e para que chegássemos à qualidade que temos hoje no mundo do entretenimento, a partir de imagens e vídeos. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.